Fala galera, tudo bom? Aqui mais uma vez para falar um pouquinho sobre geografia, né? E a gente vai falar um pouquinho sobre geografia do Brasil, pegando as políticas territoriais e regionais. E eu separei essa aula em parte 1 e em parte 2. Por quê? Porque é um assunto extenso, é um assunto complexo, é um assunto que tende a ser um pouco enfadonho, mas é necessário que a gente apreenda esse conhecimento, que a gente apreenda esse assunto, tá certo? Então vamos lá, vamos dar início, tá? Aqui a políticas territoriais e regionais, primeira parte. Aí se a gente conseguir, né? Porque tem vezes que a tecnologia ela nos dá uma cilada na gente, né? Mas tentando aqui tentar resolver a situação. Vamos ver aqui. Bom, vamos lá. Então a gente vai começar com um programa, né, chamado PAC, né, Programa de Aceleração do Crescimento, que vai estar iniciando no passo inicial essas políticas territoriais e regionais no nosso país, no Brasil, certo? Então é o seguinte, a Iniciativa de Integração da Infraestrutura Regional Sul-Americana, o IIRSA, né, o IRSA, e o Programa de Aceleração do Crescimento, o PAC do governo federal brasileiro, somado com os empreendimentos planejados e executados pelos entes federais que integram o país. Então, esses entes federais são o Estado e os municípios, isoladamente ou em uma parceria com o setor privado, implementados com um projeto ao longo desses 10 anos. Deverão consolidar e promover mudanças substantivas na forma de ocupação do espaço territorial brasileiro e sul-americano, particularmente da Amazônia continental, e no uso dos recursos naturais existentes. Então esse é o PAC, né, que começa em 2007, ele é resolvido em 2010, dos 10 anos, né, que seria agora, terminando agora em 2020, né, seria para promover mudanças na ocupação do espaço territorial brasileiro e sul-americano, dando ênfase maior ao estado do Amazonas, né, a Amazônia continental, e os recursos naturais da própria, né, da região amazônica, certo? E a gente vai partir agora para as grandes obras, né, o projeto de grande escala, o PGE, né, projeto em grande escala, PGE, que integram ambas as estratégias de desenvolvimento. São, na verdade, formas de produção vinculadas a um sistema econômico caracterizado pela produção e reprodução ampliada do capital. Um sistema orientado pelo paradigma hegemônico de integração de todos os povos e culturas dentro de um sistema capitalista de abrangência mundial. Como observa Carlos Wagner, rios, populações, regiões inteiras são entregues a um punhado de grandes empresas, nacionais e estrangeiras, do setor mineiro, metalúrgico e energético, em nome do desenvolvimento, cujos custos e benefícios não têm sido adequadamente medidos, como muito menos ainda, a forma como são distribuídos. Então, o IRSA e o PAC, eles vêm para gerenciar esses recursos, né? Porque todo o investimento que era feito nas regiões, como por exemplo a região amazônica, eram feitos, mas sem a clareza de como esses recursos de capitais estrangeiros ou de empresas nacionais, de qual seria o impacto para a população, né? Não havia medição, né, do que seria feito, de como seria feito, dos impactos ambientais, por exemplo, né?
e a forma da distribuição dessas empreitadas nesses territórios. Então, tanto o PAC como o ISA vem para organizar e deixar claro como todos esses investimentos em infraestrutura seriam feitos nessas regiões. Né, para deixar claro, para ter clareza do que ia ser o resultado e para dar uma definição na distribuição de como esses processos teriam, do impacto que esses processos teriam nessas populações e também, é claro, no meio ambiente. O Brasil, por ser um país continental, ele vai ter um protagonismo nesse contexto de integração da América do Sul, essa integração sul-americana, certo? O protagonismo nesses dois empreendimentos de infraestrutura, que é o IRSA e o PAC, né? Então o Brasil vai ter esse protagonismo. Essa estratégia ela é estabelecida desde os anos de 1990, né? No início da década de 90, certo? E o Brasil, dentro desse protagonismo, ele vai ter a política externa, os ditames da política externa vão ser dados pelo Brasil, porque o Brasil é o maior país da América do Sul. Então, essa força motriz dessa integração da América do Sul tem no Brasil seu grande protagonista. O ISA vai ter seu início lá nos anos 2000, onde vai haver uma reunião, né, uma articulação internacional em Brasília, aqui no Brasil, certo? Na capital do Brasil. 12 presidentes, né, dos estados nacionais da América do Sul vão se reunir em Brasília. Nessa reunião foi percebido que não havia uma visão mais abrangente da América do Sul, dos países da América do Sul, como uma visão hegemônica, um único bloco. Não havia uma unidade geoeconômica, né? Os países estavam sempre separados, né? Então, se não houvesse um cuidado, né, em integrar os países da América do Sul geoeconomicamente, pensando nessas infraestruturas, poderia haver um novo ordenamento territorial da América do Sul, né? A América do Sul, em vez dos países se ajudarem, se auxiliarem, ficaria aberta à influência de países fora da América do Sul, da Europa, da América do Norte, por exemplo. Então a IRSA, né, que seria a Iniciativa de Integração das Infraestruturas Regionais Sul-Americanas, seria a solução, né, para esse problema, esse trabalho em conjunto, né, dos países da América do Sul, né? Então a base era na ideia de eixos de integração e desenvolvimento que unisse os países da América do Sul, para que a gente não ficasse com a guarda aberta para a influência de países não sul-americanos, né? Das grandes superpotências econômicas, europeia e norte-americana, tá certo? Da América do Norte. Então, a IRSA foi uma resposta a esse problema da integração dessa integração das infraestruturas nacionais que não haviam, né? Ou seja, a América do Sul agir como um único bloco geoeconômico, integrando, né, os processos econômicos entre esses países. Em julho de 2002 aconteceu em Guayaquil, que é a capital do Equador, uma segunda reunião já sob o comando, no Brasil, já estava sobre o governo do Fernando Henrique Cardoso,
certo? No seu segundo mandato. O tema era a integração física das infraestruturas da América do Sul. Teve uma terceira reunião, essa com maior afetividade, já com o presidente Lula, né, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, no seu primeiro mandato. Então a ISA foi confirmada como um componente importante dessa estratégia de integração política e econômica regional. Né? Então os 12 presidentes, né, aprovaram 31 projetos de grande escala, conhecidos como projetos âncoras. Esses projetos foram considerados estratégicos no período de 2006 a 2010, e o investimento, o orçamento desse investimento seria de 6,4 bilhões de dólares americanos. Também foi colocado nessa reunião a prioridade do aprofundamento da convergência do encontro entre o Mercosul e a comunidade andina e o Chile, certo? Visando a construção de uma zona de livre comércio regional mais ampla. Uma zona de livre comércio quer dizer que não vão haver impostos altos para a troca de mercadoria entre esses países. Entre os países do Mercosul, entre os países da comunidade andina e o Chile. Uma zona de livre comércio. Ou seja, as mercadorias vão circular entre os países da América do Sul sem pagar tarifas alfandegárias, sem pagar a grana para que o produto entre em outro país com preço mais alto. Isso vai movimentar a economia da América do Sul, tornando-a mais aquecida e, o mais importante, uma economia interessante para o investimento, tanto dos países da América do Sul como de países estrangeiros, né, fora do continente sul-americano. Então, é uma decisão que vai esquentar a economia e vai tornar a economia mais atrativa, né, para outros países. Lá em setembro de 2005 aconteceu uma reunião, a primeira reunião dos chefes de Estado da Comunidade Sul-Americana das Nações, né, a CSN Casa. E aí foi empenhado mesmo a palavra, né? Foi assinado um documento em que houvesse uma estratégia para o investimento, né, dos países da América do Sul, mas levando em conta a realidade financeira de cada país. E que cada país também tivesse a autonomia de decisão, certo? E estimulasse a realização de investimentos necessários para a implementação dos projetos prioritários reunidos na carteira da ISA, aquela de mais de 6 bilhões de dólares americanos. Também nessa reunião foi confirmada a importância de uma integração energética da América do Sul. Tá? Lá na comunidade, em 26 de setembro de 2005, foi realizada uma reunião em Caracas. E então essa reunião daria início, prosseguiria, aliás, com a iniciativa Petroamérica, né, que seria criar uma única estratégia energética dos países da América do Sul se ajudando, né? Tanto que nós temos, por exemplo, a construção até de hidrelétricas conjuntamente entre países onde os rios fazem fronteiras, né? E a gente também vamos ter também, dentro da produção petrolífera, um acordo econômico entre esses países da América do Sul para que haja dentro do processo de logística e de transporte do combustível, haja uma ajuda, né, implementada entre um país produtor e onde pudesse passar um oleoduto, por exemplo, que é onde o petróleo vai sendo bombeado, para haver mais agilidade na distribuição desse petróleo, por exemplo. Então esses acordos foram feitos. Olha só, coisa legal. E a preocupação desses países da América do Sul é sempre que a América do Sul formasse um único bloco econômico, né,
por isso a IRSA, formar um único bloco, esse plano para formar um bloco econômico de cooperação mútua para que não houvesse uma dependência econômica de potências estrangeiras. Durante a primeira cúpula energética sul-americana, em abril de 2007, de Margarita, na Venezuela, foi criada a UNASUR, ou UNASUR, que seria em espanhol, que é a língua mais falada na América do Sul, certo? Que seria essa União das Nações Sul-Americanas ia substituir a Comunidade Sul-Americana das Nações. E essa UNASUR conta com uma sede em Quito, né, uma cidade do Equador, muito famosa, por haver sempre jogos de futebol, né, da Copa Sul-Americana, enfim, Libertadores da América sempre em Quito, que é muito acima do nível do mar, né, e isso dificulta a respiração, enfim, é uma cidade famosa para quem gosta de futebol. Quem vai coordenar, né, essa sede em Quito é o ex-presidente do Equador, o Rodrigo Braga. E o objetivo dessa sede, né, o objetivo do Rodrigo Borga, seria coordenar o processo do cumprimento das decisões tomadas pelos governos da região da América do Sul relativa a essa integração sul-americana. Então esse é o objetivo da UNASUR, que substituiu a Comunidade Sul-Americana das Nações, que vai ter uma sede, e essa sede vai coordenar todas as ações, né? Vai coordenar as ações e vai fiscalizar o cumprimento dessas decisões tomadas para esse processo de integrar a América do Sul. Também nessa reunião da Cúpula Energética Sul-Americana foi dado o passo inicial para a criação de um banco chamado Banco do Sul, né, que ia esse Banco do Sul ele ia fazer com que houvesse um banco, né, que gerisse essa entidade financeira, que iria contar com recursos próprios dos países da América do Sul, né? E os países membros desse banco, que compunham esse banco, que iriam tomar as decisões, iam definir os objetivos. Então, mais uma vez, visando a regionalização para o fortalecimento da América do Sul, do ponto de vista econômico, né? E tendo em vista as matrizes energéticas, né? Principalmente o petróleo, também a energia eólica, energia solar, né? Que são matrizes energéticas muito importantes e que tem uma encontrada em abundância na América do Sul. Nessa cúpula energética também foi pensado no Conselho Energético da América do Sul. Os ministros da energia desses países iam formar esse conselho para elaborar uma proposta de parâmetros para uma estratégia energética sul-americana, um plano de ação e um tratado energético para abranger toda a região da América do Sul. E também esse conselho ficaria responsável por elaborar referências jurídicas e regulatórias, ou seja, o regulamento, as regras do jogo, né, para acordos multilaterais e bilaterais de vários países e bilaterais entre um país e outro. Né? Esse conselho ele foi instituído para ser uma instância institucional, para haver uma instituição, né, para a solução de controvérsias que podiam podiam surgir na região da América do Sul, controvérsias entre esses acordos energéticos. Então, olha só como é importante ter tudo organizado, como é importante ter entidades pensando de forma coesa, enfim, ter uma discussão para que seja definido o que vai ser feito, né? Então, é extremamente importante que isso aconteça. Então a IRSA ela pode ser dividida em 3 momentos: a fundação,
de 2000 a 2002, o planejamento de 2003 e 2004 e a implementação da IRSA, né, de 2005 a 2010. Esse conceito da IRSA é muito antigo. Vamos voltar lá para a década de 90, né, onde o Brasil ele vai buscar dentro do ENID, que é a ideia dos eixos nacionais de integração e desenvolvimento, né? Vai buscar uma integração logística para a economia sul-americana, para que a economia sul-americana pudesse se tornar mais competitiva no cenário internacional, né? Lá no início dos anos 90. Para o Brasil, essa integração é tão importante, essa integração entre a América do Sul está tão importante que está na Constituição brasileira, né? No artigo 4º, parágrafo único, onde se lê o seguinte: a República Federativa do Brasil buscará a integração econômica, política, social e cultural dos povos da América Latina, visando a formação de uma comunidade latino-americana de nações. Então está na Constituição brasileira essa missão do Brasil. O Brasil toma para si essa missão de ser um líder na América Latina. E é claro, é o maior país da América Latina. É o que tem maior diversidade econômica, é o que tem maior biodiversidade, né? É o que tem maior potencial energético, maior potencial econômico. Então nada mais é óbvio que o Brasil seja a grande liderança nesse processo, né? Então também vamos ter os planos plurianuais do governo federal, lá de 96 a 99, que é o Brasil em Ação, vai ter o Avança Brasil, vai ter o Brasil de Todos. Esses planos são nacionais, mas todos vão buscar uma estratégia de integração, principalmente da Amazônia, se tornar um espaço produtivo, e a consolidação da política de integração regional da América do Sul, né, tendo por base esses eixos nacionais de integração e desenvolvimento. Ou seja, começar a desenvolver o Brasil, pensar no desenvolvimento do Brasil internamente, de forma nacional, também é pensar o desenvolvimento de forma internacional, tendo em vista a América do Sul. Porque muito cedo, antes da década de 90, na Constituição de 88, as lideranças do Brasil, nessa nova Constituição de 88, conhecida como a Constituição Cidadã, entendiam que uma saída para os países em desenvolvimento da América do Sul, uma saída econômica de desenvolvimento desses países, teria necessariamente que passar na integração desses países como um bloco único, um bloco econômico, cultural, né, um único bloco energético também. Então daí a importância, não dá para pensar o Brasil de forma nacional, não dá para pensar o Brasil do tamanho que é como um país continental, o maior país da América do Sul, não dá para pensar o desenvolvimento desse país gigantesco que é o Brasil, sem passar pensar também no desenvolvimento dos nossos vizinhos, né, da América do Sul. Então, vamos lá. O que é o PPA? O que é um PPA? É um plano plurianual, né? Um instrumento de planejamento que aponta diretrizes e metas do governo federal para os 4 anos seguintes. O PPA permite que a sociedade tenha um maior controle sobre as ações executadas pelo governo e organiza a atuação do Estado na elaboração de políticas públicas. Então, a sociedade tem participação na preparação do plano plurianual. Ou seja, nós podemos interferir no planejamento do país durante os próximos 4 anos. Por que nós não fazemos isso? Fica a pergunta. Porque há desinteresse? Não. Porque não há divulgação da preparação desses PPAs para a organização, para a sociedade e para a sociedade civil organizada. Não há interesse que o povo, que a população de uma forma geral, tenha o conhecimento de que investimentos serão esses. Uma coisa que a gente tem que ter clareza também. Lá no PPA de 96 a 99, foram definidas 5 eixos de integração nacional, né? O eixo de integração Norte-Sul, o eixo de integração Oeste, o eixo de integração do Nordeste.
o eixo de integração sudeste e o de integração sul. E os dois de integração continental. A saída para o Pacífico, o Oceano Pacífico, o Brasil não tem... o Brasil não é banhado pelo Oceano Pacífico, é banhado só pelo Oceano Atlântico. O Oceano Pacífico é um oceano muito importante do ponto de vista comercial, certo? Porque é a partir do Pacífico que a gente vai ter um contato mais rápido com países do Oriente, como por exemplo a China, como por exemplo o Japão, como por exemplo a Índia, né? A Oceania, a Austrália, a Nova Zelândia. Então é um oceano do ponto de vista comercial muito importante. Além de também ter contato com toda a zona, ter contato com todos os países que são banhados pelo Oceano Pacífico da América do Sul, como por exemplo Chile e Argentina. Entre os principais projetos do Brasil, desse projeto que é chamado Brasil em Ação, estavam a recuperação das estradas de BR-364, que é a Brasília-Acre, a BR-163, que é a Cuiabá-Santarém, o asfaltamento da BR-174, que é a Manaus-Boa Vista, e a implementação de hidrovias do Araguaia Tocantins, né, rios, e do Rio Madeira. O gasoduto gás de Urucu e a linha de alta tensão conectando Tucuruí, Altamira e Itaituba. Então olha só o tamanho, né, desse plano, né? Olha só o tamanho do Brasil em Ação, né, para integrar o Brasil, né, de uma forma mais viável. Porque você melhorando, por exemplo, hidrovias e estradas, você vai tornar o escoamento, né, de mercadorias mais dinâmico, né, de matéria-prima mais dinâmico. Vai ser mais rápido. E quanto mais rápido um país consegue distribuir o que produz, ele se torna mais interessante para o investimento. Lá no PPA de 2000 a 2003 foram definidos os seguintes eixos: a saída para o Caribe, a saída do Brasil para o Caribe, a hidrovia Madeira-Amazonas, a Costeira Norte, a Araguaia-Tocantins, a Transnordestina, Oeste, o Rio, tudo são eixos. O Rio São Francisco, Centro-Oeste, a hidrovia Paraguai-Paraná, São Paulo, Costeira Sul e franja de fronteira, né, lá no Rio Grande do Sul, aí abrangendo o Mercosul. O Avança Brasil concentrava seus investimentos para a Amazônia Legal em 4 corredores multimodais de transporte, totalizando 3,5 bilhões de dólares de investimento. Mais de 50% desses 3,5 bilhões eram destinados ao corredor Araguaia-Tocantins, né, que é a hidrovia. Cerca de 30% para o corredor Sudoeste e 15% para o corredor Oeste-Norte e 5% para o corredor Arco-Norte. A estratégia territorial global para a implantação dessas ações visava a incorporação efetiva da parte mais ocidental da Amazônia ao sul-sudoeste do país, tornando como eixos principais as hidrovias e as 2 rodovias norte-sul, Cuiabá-Santarém e Porto Velho, Manaus, Boa Vista, Boa Vista, Venezuela. Olha só, é gigantesco. Por quê? Porque o Brasil é gigantesco. Tem que haver esse investimento, é necessário para que o Brasil seja viável do ponto de vista econômico. Bom, resumindo, os eixos nacionais de integração e desenvolvimento, o ENID, cumpre 3 objetivos na estratégia de integração geoeconômica brasileira: a construção de um sistema integrado de logística que garanta a competitividade dos produtos brasileiros no mercado internacional, a incorporação de novas áreas do país, a dinâmica do comércio global e a criação de condições para o Brasil, para a consolidação da hegemonia política e econômica do Brasil na América do Sul. O Brasil é o maior país da América do Sul e tem que também ser uma vocação natural do Brasil ser
o líder na hegemonia econômica dentro da América do Sul. E nesse sentido, a gente pode dizer que a ENID e a ISA são iniciativas que se completam, né? O ENID para integrar o Brasil de forma interna e a ISA de forma externa na América do Sul. E se retroalimentam, se alimentam uma outra. E ambas compartilham de pressupostos e diretrizes semelhantes relativas à integração econômica. Cada um dos eixos brasileiros possui uma ou mais extensões internacionais. Daí, por exemplo, fronteiras com Venezuela, fronteira com outros países, como a Argentina, por exemplo. Outro detalhe importante e revelador do protagonismo do Brasil na ISA é o fato do estudo apresentado pelo BID do Desenvolvimento em dezembro de 2000 ter sido feito a pedido do governo brasileiro e ser o BNDES, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, se não o maior financiador da atuação de empresas brasileiras para a execução de empreendimentos que interessam ao Brasil nos países vizinhos. Então, olha só, o Brasil também tem como grande investidor o BNDES, que é o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social. Esse banco ele vai pedir, né, um estudo para que se perceba os pontos principais de necessário investimento de infraestrutura, né? Esses países, para que essas empresas brasileiras consigam executar empreendimentos do Brasil nos países vizinhos. Então é importante perceber que o Brasil ele é um país primordial para o desenvolvimento econômico da América do Sul. É o que eu costumo dizer sempre, minha gente. O único povo do mundo que acha que o Brasil não é importante é o povo brasileiro, porque todo o resto do mundo, incluindo nossos vizinhos, enxergam em nós uma liderança natural e uma importância estratégica para um upgrade, para o crescimento da economia sul-americana. Certo? Então a gente encerra aqui essa primeira parte de políticas territoriais e regionais, tá? A gente se vê numa próxima aula e eu fui!